motivo pelo qual nós começamos a ensinar os 10 mandamentos, é algo interessante. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, que os Estados Unidos, para quem não sabe, é um país cristão, né? Dito cristão, pelo menos. E lá foi feita uma pesquisa que 1 em cada 3 habitantes dos Estados Unidos sabia de cor os 10 mandamentos. Em contrapartida, 2 em cada 3 sabiam os 7 ingredientes do Big Mac. Provavelmente a maioria que sabe qual é, foi para a vela. A maioria que sabe os ingredientes do Big Mac, né? 2 hambúrgueres à face, queijo molho especial, cebola picles, com gergelim, todo mundo sabe, né? Inclusive muitos vão para o McDonald's depois daqui, bem provável. Podem me levar também se vocês quiserem. Então, a gente quer voltar às bases da fé cristã. O cristianismo no Brasil tem ficado muito raso, teologicamente. Então, é muito suscetível a todo tipo de falso ensino, quando as pessoas não têm a fé com uma boa base nos princípios cristãos, os princípios da palavra de Deus. Então, o nosso desejo é resgatar esses princípios, esses fundamentos da fé cristã, para que a nossa fé esteja calcada, né, esteja em cima de algo sólido. Então, a gente vai ler novamente os 10 mandamentos que estão lá em Êxodo 20. A gente vai ler alguns versículos. Aqui na nossa igreja a gente tem o costume de ficar de pé para ler a palavra de Deus, então me acompanhe por gentileza. Quem puder, claro, quem não puder, fique à vontade. Então nós vamos ler então Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 1. Então Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia, o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós recebemos a tua palavra, Deus. Pedimos ao teu Espírito Santo que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine os nossos corações, aqueça os nossos corações com a tua palavra, Senhor. Nos ensina nos teus caminhos, Senhor. Nós somos teus filhos e precisamos, Senhor, da tua direção, da tua orientação, da tua exortação, Pai. Nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar.
Bom, nós pregamos todos os 10 mandamentos e começamos pelo início, é claro. Nós aprendemos que todos os mandamentos estão nessa ordem, não por acaso, mas porque Deus colocou ele dessa maneira para que nós pudéssemos entender a hierarquia e a importância de cada mandamento. É por isso que o primeiro mandamento começa com não ter nenhum outro Deus além do Senhor nosso Deus. Esse é o mandamento mais importante de todos. É por isso que ele é colocado na frente. A gente aprendeu também que os 10 mandamentos são separados em 2 tábuas. A primeira tábua e os 4 mandamentos, os primeiros mandamentos, eles regulam, eles nos orientam de como nós devemos nos relacionar com Deus, ou seja, verticalmente. E a segunda tábua orienta e instrui como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Vocês lembram que quando Jesus falou e simplificou ou resumiu os mandamentos em 2? Ele estava falando dessas 2 tábuas. A primeira tábua: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o teu entendimento. É por causa disso esse mandamento da primeira tábua. E o segundo mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz menção então a essa segunda tábua. A gente já vem estudando mandamento por mandamento, né? Muitas pessoas às vezes nem estão acostumadas a uma série longa de pregações explicando um mandamento, depois outro. Mas a gente entendeu que era necessário a gente dar algum tipo de continuidade no ensino. Talvez você já tenha uma experiência de ir numa igreja e no domingo prega sobre José, no outro domingo sobre João, no outro domingo sobre Apocalipse, no outro domingo sobre Gênesis, no outro domingo sobre Êxodo. E aí, a pessoa que chega nova na fé fica com uma salada de fruta bíblica na cabeça. Então, pensando nisso, nós pregamos em série para a gente esgotar um assunto, entender bem um assunto, porque a Bíblia tem vários assuntos, vários livros, vários tipos de livro, e a gente vai esgotando assunto por assunto até a gente compreender bem esse assunto. Então, a importância dos 10 mandamentos. A importância dos 10 mandamentos é que eles regulam a vida cristã, eles norteiam a vida cristã. Não só a vida cristã, nós cremos como cristãos que toda a criação está debaixo da autoridade do poder de Deus. Nós cremos no Deus que é Criador e Ele é Senhor sobre toda a criação. Então tudo está debaixo do poder de Deus. Então, quem é que define como uma coisa deve ser usada? Qual é a finalidade dela? É Deus, ou a pessoa que criou. Você pode pegar um celular e jogar ping-pong com ele, pode comer guacamole com ele, mas essa não foi para isso que ele foi criado, né? O Steve Jobs ia se revirar dentro do túmulo se você fizesse isso com um iPhone 12 provavelmente. Então o celular ele tem uma função, ele foi criado para algo, ele é um smartphone, ele tem funções. E nós, seres humanos, também somos criação. Nós somos criados por Deus. Fomos criados para nos relacionarmos com Ele. Nós somos criados com um programa, talvez, vamos usar essa linguagem, que norteia as nossas atitudes. Então, a gente tem uma finalidade, a gente tem um propósito, um princípio. Muitas pessoas passam a vida inteira se perguntando qual é o meu propósito aqui na Terra. É ou não é? Qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito aqui na Terra? Qual é o meu propósito? Muitas pessoas gastam a vida inteira se fazendo essa pergunta e não encontram resposta. Mas a Bíblia nos dá uma resposta para isso. Vocês lembram do Gênesis? Quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, a gente está lendo um livro sobre masculinidade que fala sobre isso. Deus colocou o homem no jardim para cultivar o jardim, para guardar. Então já colocou ali no homem o trabalho, a vontade de trabalhar, de cultivar, de produzir isso. Colocou também no homem o desejo. Eu vou pegar leve nas palavras que tem bastante criança aqui. O desejo entre um homem e uma mulher, se é que vocês não entendem, para multiplicar e encher a terra. Então o propósito final do homem é
representar a Deus, Criador, na terra. Quando Deus fala para o homem, multipliquem-se, governem e encham a terra, aí está o propósito do homem, ou boa parte dele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos representantes de Deus aqui na terra. E como é que nós representamos a Deus aqui na terra? Fazendo o que Ele nos comissionou e colocou esse software auto-executável no nosso cérebro para a gente fazer. Então eu queria falar a respeito do 10º mandamento. Fiz só uma introdução rápida aqui para a gente, para contextualizar quem não estava aqui nas outras séries, para não deixar vocês perdidos, talvez, para todo mundo caminhar na mesma direção de entendimento. Então hoje a gente vai falar sobre algo que Deus colocou no homem, mas que o pecado distorceu e manchou. Deus colocou o desejo no homem. Nós somos seres volitivos, nós temos vontade. Assim como Deus tem a sua vontade, e ninguém pode frustrar a vontade de Deus, Deus também colocou vontade no homem. Nós somos seres que têm vontade. Essa vontade é o que nos move a fazer certas coisas. Nós somos seres então com vontade. Só que o que aconteceu? Por causa do pecado, nós somos manchados, e essa vontade que era boa começou a ser manchada pelo pecado, passou a ser ruim em alguns aspectos. O desejo entre um homem e uma mulher é legítimo, porque foi Deus que colocou esse desejo em nós. Mas por causa do pecado, o homem não se satisfaz apenas com uma mulher. Ele passa a desejar desordenadamente outras mulheres. Você lembra que eu falei no início que os mandamentos são colocados numa ordem específica e bem clara? Olha que interessante. Esse último mandamento, ele não é o menos importante, mas ele fecha de maneira completa os 10 mandamentos. Por quê? Porque ele regula, vocês podem perceber, que na segunda tábua, no 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, não adulterarás, não furtarás, ele está regulando comportamentos, o que você deve ou não deve fazer. Mas nesse último mandamento, ele está falando a respeito do desejo, ele está falando do coração. É muito comum em outras culturas terem mandamentos muito parecidos com esses, é muito, muito comum, mas só nos 10 mandamentos nós encontramos esse mandamento que vai sondar o coração humano. Os 10 mandamentos também faziam parte da lei de Israel, era a lei de um povo, Vocês sabem que, não sei se vocês sabem, mas a gente também ensinou isso ao longo dessa série. Existiam 3 tipos de lei no povo de Israel. Existiam as leis cerimoniais, que eram as leis que regulavam o tipo de oferta, o dia da oferta, qual era a oferta, os dias das festas e tudo mais. Isso eram leis cerimoniais. Um homem pecou e tal, ele tem que levar um cabrito, matar o cabrito e tal. Eram leis cerimoniais que regulavam a relação do povo com Deus, leis cerimoniais. Existiam as leis civis, que era o Código Penal, o Código Civil de Israel, que eram as leis normais de Israel, e existiam os 10 mandamentos. Só que esses 10 mandamentos, eles servem para toda a humanidade. Os 10 mandamentos são a vontade clara de Deus, não só para o povo de Israel, mas para todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Deus deixa bem claro como nós devemos reger a nossa vida, a partir desses valores. Já vai. Tem uma outra função para a lei de Deus nos 10 mandamentos, que eu estava esquecendo de falar, mas eu lembrei aqui agora, meu computador aqui ajudou. A lei não pode salvar ninguém. A lei não pode salvar ninguém. Ninguém pode ser salvo por ser uma pessoa boa e correta. Até porque
ao longo dessa série, nós compreendemos que todos nós quebramos algum mandamento em algum momento da nossa vida. Ou seja, todos nós somos culpados, todos nós estamos no mesmo nível. O nível de necessidade total de um Redentor, de necessidade total da graça de Deus. Essa é uma das funções também dos mandamentos. É um raio-x espiritual da nossa alma, da nossa condição de morte espiritual por causa do pecado. Essa é a linguagem bíblica. Então, talvez, quando a gente vai falar sobre Deus para alguma pessoa, ou fala a palavra inferno, né? Você acha que você vai para o inferno, a pessoa vai falar, não, eu não roubo, eu não mato. Aí fica nos 2 ou 3 mandamentos. Até fala assim, não, eu também não fumo, não bebo, nem está nos mandamentos. Ela fala, não fumarás, não beberás, mas inclui isso também nos mandamentos. Só que existem outros mandamentos além desses. E o que acontece é que todos nós, em algum momento, quebramos algum mandamento. E não é diferente com esse mandamento, 10º mandamento, que é o mandamento da cobiça. Mas agora, o que é cobiça? A gente precisa de uma definição do que é cobiça, correto? Nós precisamos de uma definição do que é cobiça. Cobiça é desejar algo que não lhe pertence e que é de outra pessoa. Isso é cobiça. Vamos fazer um exercício, tá? Feche os teus olhos, vamos fazer um exercício. Se você pudesse desejar alguma casa de alguma pessoa que você conhece, que você já visitou, ou se você pudesse ter o carro de alguém que você conhece, ou se você pudesse ter, muito cuidado, a esposa ou esposo de alguém que você conhece, ou se você pudesse ter o shape de alguém que você conhece. Pode abrir os olhos. Talvez você tenha pensado em alguma coisa, não precisa falar, até porque, né? Talvez você tenha pensado em alguma coisa a respeito disso. A gente se compara, a gente olha para os outros, a gente muitas vezes deseja coisas das outras pessoas. Isso se manifesta de várias maneiras na nossa vida. Uma delas é a insatisfação com as coisas que nós temos. Por que muitas vezes você é insatisfeito com aquilo que você tem? Porque a grama do vizinho é mais verde, não é? O gramado do vizinho não é sempre mais verde, mas o gramado continua sendo do vizinho, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Então muitas vezes nós estamos insatisfeitos, entristecidos e insatisfeitos é a palavra, com aquilo que Deus nos deu, porque nós paramos de olhar para a nossa vida e olhamos demais para a vida dos outros. Inclusive, tem uma rede social que, para quem não sabe lidar muito bem com ela, é péssima para quem tem esse problema de cobiça, que é o Instagram. Não estou demonizando o Instagram, não é isso. Estou dizendo que muitas pessoas têm desenvolvido distúrbios, têm desenvolvido problemas de ficar olhando a vida de outras pessoas, de artistas e de pessoas famosas, e fica sempre insatisfeito com a sua própria vida, porque não vive a vida de outras pessoas. E às vezes pessoas passam horas no Instagram olhando a vida de outras pessoas porque julgam que a vida de outras pessoas é mais interessante do que a sua própria vida. A cobiça tem uma filha mais nova, que é a inveja. A inveja é um pecado derivado da cobiça. A cobiça é o desejo de ter aquilo que o outro tem, e a inveja é
A tristeza pelo fato de o outro ter algo que você não tem. Isso é inveja. Tem um fato engraçado, tem uma estatística engraçada, que 90% das pessoas se sente alvo de inveja, mas 0% de pessoas se julga invejoso. Quem é que é invejoso aí? Viu? Uma pessoa sincera. Pelo menos, né? Pelo menos não mente, né? O pecado é só a inveja, não é a mentira, pelo menos, né? Tá ótimo. Então, na verdade, ninguém se julga invejoso assim, declaradamente, assim. Ou talvez luta assim com afinco contra esse pecado. São o que a gente chama de, entre aspas, pecados aceitáveis. Se é que existe pecado aceitável. E hoje a gente vai ver que não existe pecado aceitável. A inveja é um pecado envergonhado. É um pecado sem pecador. Ninguém, ou poucas pessoas, se reconhecem como invejosos. Então Deus colocou em nós desejo. O desejo em si é lícito. Deus colocou em nós vontades, desejo, e isso nos move. O problema é quando desejamos coisas erradas, ou quando desejamos coisas boas, coisas lícitas, mas de maneira errada. Então a gente pode fazer a coisa certa do jeito errado, a gente pode fazer a coisa errada por si só. Com a cobiça é a mesma coisa. Nós podemos desejar coisas erradas e podemos desejar coisas boas de maneira desordenada, de maneira errada. Nosso descontentamento é então uma manifestação do quanto a gente acha que Deus nos deve alguma coisa. O problema da cobiça, sabe qual é? É um problema teológico, acreditem. Porque se Deus criou a gente, nos deu a vida, a gente não escolhe na família que nasce, a gente não escolhe várias coisas na nossa vida, essa é a real. A gente se fala muito sobre livre-arbítrio, mas tem a maioria das coisas, talvez mais importantes da vida, a gente não escolhe. A gente não escolhe a cor do cabelo, a gente não escolhe a nossa carga genética, a gente não escolhe a família que a gente nasce. E se a gente fica noiado com isso, isso gera em nós descontentamento com aquilo que Deus nos ofereceu gratuitamente. E o que acontece? Eu quero voltar rapidinho para o Éden, tá? Só uns 5 mil anos atrás. Lá no Éden, o que aconteceu com Eva? Eva olhou a fruta, né, que Deus tinha dito para ela não comer, e ela, através daquilo que ela viu, ela cobiçou algo que Deus tinha dito que não era para ela comer. Deus disse que ela não podia comer nenhuma fruta do jardim, mas não foi isso que o diabo falou? Foi isso que a serpente falou. Por acaso Deus não deixou você comer de nenhuma fruta do jardim? O que aconteceu? Olha só que interessante. O diabo está usando um meio de manipulação. Ele está tentando vender uma imagem distorcida de Deus. E é uma das artimanhas dele. Primeiro, ele causa uma dúvida no ser humano. Esse padrão se repete até hoje. O diabo causa uma dúvida em você a respeito da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. A gente reclama e a gente pensa, né? Resmunga assim: se a minha esposa fosse um pouco melhor, eu seria um marido melhor. Se eu não tivesse nascido nessa família, eu seria uma pessoa melhor. Se eu não tivesse tal coisa, se eu tivesse tal coisa, eu seria um ser humano melhor, um discípulo de Jesus melhor. Mas Adão e Eva tinham sido criados perfeitos num lugar paradisíaco. Pensa no melhor lugar aí que você pode pensar. Sei lá, Ilhas Maldivas, né? Tá na moda no Instagram, aqueles hotéis assim que vai. Talvez o Éden era bem parecido com um lugar assim paradisíaco, maravilhoso, perfeito. Não só, eu não quero vender essa ideia de que é um lugar, ou de que é algo terreno que fazia aquele lugar ser perfeito.
Sabe por que o Éden era o lugar perfeito? Porque o Éden era o lugar da presença abundante do próprio Deus. É por isso que ele era o lugar perfeito. Era por isso que ele era o lugar perfeito. Imagina você poder encontrar pessoalmente com Deus todos os dias. Todos os dias. Então, eles estavam no lugar perfeito, eles eram seres humanos perfeitos, tinham relacionamento com Deus perfeito, e mesmo assim, Deus criou eles de maneira perfeita, mas com capacidade para pecar, que é o que a gente chama de livre-arbítrio, né? Eu não vou entrar na polêmica do livre-arbítrio hoje, tá? Mas é só para vocês entenderem que Adão tinha livre-arbítrio. Não vou entrar nessa polêmica. Mas é o seguinte: Deus então criou o homem com capacidade para pecar. E por causa da cobiça, então o pecado entrou no mundo. Eu falei em outra pregação que Adão e Eva quebraram os 10 mandamentos ao desobedecer a Deus ali. Cobiçaram, desonraram e colocaram outro Deus, adoraram outro Deus, ou seja, se colocaram no lugar de Deus. O problema não foi ter comido a maçã ou ter comido o fruto. O problema do pecado é que quando o homem que foi criado perfeito desobedeceu a Deus, ele deu ouvido à voz do diabo. O que o diabo falou para ele? Não, você pode ser igual a Deus, você pode ser um Deus. E aí então, Adão e Eva, e não é outra coisa que a gente precisa corrigir aqui, tá? Um erro teológico muito comum nos púlpitos é que Eva, bota a coitada da Eva, né? Bota a culpa toda nela. Não, Adão estava ali. Adão estava ali e não falou nada. Os dois erraram. Os dois erraram. Eva pegou a fruta, comeu na frente do Adão lá e deu para ele. E ele comeu também. Adão estava ali. Então, só que daí começa o problema todo, começa quando Deus chega para Adão e fala assim: e aí? Deus cobra a responsabilidade dele, tu não falou nada. Eu te criei primeiro, eu dei a ordem para ti, tu não falou nada. Então vou ter que tomar conta contigo. Eu queria assim, ó, se tu tivesse me dado uma mulher melhor, eu não tinha desobedecido. Não falei que o padrão continua o mesmo? Parece que nada mudou em 5.000 anos. Talvez a tecnologia mudou, as pessoas evoluíram no sentido da tecnologia, né? Criaram fogo, depois, enfim, chegamos até aqui, tem internet, tem telefone. Mas por que a palavra de Deus é uma palavra eterna e imutável? Porque o coração do homem, desde o Éden, não mudou, continua profundamente corrupto. O coração do homem continua profundamente corrupto, continua desesperado por Deus e continua repetindo o mesmo padrão que aconteceu no Éden. Substituiu Deus por uma outra vontade, tirou Deus do coração e colocou uma outra vontade, e passou então a tentar preencher o seu vazio com coisas terrenas e não com coisas terrenas e temporais, fugazes, e não com as coisas eternas e com a presença de Deus. E esse padrão se repete até hoje. As pessoas andam ansiosas, desesperadas, se comparando umas com as outras, cobiçando as coisas umas das outras, ansiosas, desesperadas, porque não conseguem encontrar preenchimento para esse vazio. Muitos vão falar que é o autoconhecimento que falta, mas a Bíblia proporciona um excelente autoconhecimento, que é: sem Deus nós estamos mortos, nós estamos desesperados. Essa é a verdade, essa é a verdade do Evangelho. O homem caiu em pecado. Enquanto ele não encontrar redenção, enquanto ele não encontrar redenção em Cristo, enquanto ele não for preenchido esse vazio com o Espírito de Deus, ele vai ficar vagando e tentando preencher esse vazio com qualquer outra coisa. Eu sei que é clichê falar assim: o vazio do ser humano é do tamanho de Deus. Mas é um clichê que é verdade.
É verdade. O Santo Agostinho tinha uma frase, ele falava o seguinte: fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansa em ti. E assim a gente vive dia após dia, ansioso e desesperado. Mas eu queria ver com vocês aqui 4 manifestações práticas e sinais de que nós estamos cobiçando, nós estamos sendo acometidos desse pecado. Talvez você reconheça, eu quero ajudar você a reconhecer. Qual é o intuito aqui hoje? É ajudar você primeiro a reconhecer que você também quebra esse mandamento. Isso é fato. Você vai se reconhecer nisso. Você a reconhecer o seu pecado. E hoje você tem a oportunidade não de receber uma sentença condenatória do julgamento do cristianismo sobre a sua vida, mas você pode receber a graça de Deus e o perdão de Deus para esse pecado, e não só o perdão de Deus para esse pecado, mas poder para se libertar desse pecado, gradativamente, até a volta de Jesus. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero ajudar vocês e ir junto com vocês nessa jornada para entender um pouco melhor. Talvez você já fez isso. Talvez eu já tenha feito isso. Se você feriu alguém, machucou alguém, defraudou alguém por causa dos seus desejos, por causa da sua vontade, você cobiçou. Se você coloca os seus desejos acima das pessoas, você passa por cima de pessoas para que os seus desejos sejam atendidos, você está. Essa é uma das manifestações da cobiça no ser humano. Vocês lembram daquela frase? Lembram daquela frase? Os fins justificam os meios? Maquiavel mandou um abraço, mandou lembrança lá do inferno. É disso que a gente está falando. Os fins não justificam os meios. A gente falou sobre o não matarás, sobre o não furtarás, sobre esses mandamentos que são externos, mas eles partem da cobiça, que me leva a roubar algo de alguém, ou que me leva a ferir alguém, ou tirar a vida de alguém, é a cobiça. Também. Você quer tanto algo que faz o que for preciso para conseguir esse algo. Isso é cobiça. Outra manifestação da cobiça é o egoísmo. Se você está sempre procurando ganhar e acumular mais, e nada que você tem é suficiente, ou tudo que você tem é apenas para seu próprio usufruto, isso é cobiça. É querer acumular para si. É ficar, tudo é meu, tudo para mim. Isso se manifesta desde uma criança. Crianças também são pecadoras, tá? Que precisam da graça de Deus, precisam ouvir o Evangelho, precisam da graça de Deus. É por isso que nós precisamos pregar o Evangelho para os nossos filhos, e é a responsabilidade dos pais. Hoje nós vamos fazer aqui a apresentação da Nina, e a gente vai apresentar a Nina para, diante das testemunhas, assumir a responsabilidade de pregar o Evangelho para ela. E ao apresentar ela para os irmãos da nossa comunidade, nós pedimos ajuda para que os irmãos também testemunhem dele, um bom testemunho do Evangelho para minha filha. Isso é a apresentação de uma criança, já antecipando um pouco. Talvez se você foi convidado para uma apresentação, nem sabia que é para isso que a gente apresenta uma criança. Parece só um ritual religioso, ou qualquer coisa que seja, como a gente vê por aí. Mas para quem leva o Evangelho a sério, tem sentido sim, tem importância sim. Foi por isso que eu convidei vocês, que são meus convidados, para vir aqui hoje participar desse momento. Quanto tempo e energia, esforço
você gasta para ganhar e acumular e reter apenas para você? Você já parou para pensar que a maioria das pessoas não tem a mesma disposição para buscar as coisas eternas do que para buscar as coisas que são aqui da terra? A avareza, a falta de generosidade também é uma manifestação da cobiça. Cobiçamos quando não abrimos mão de jeito nenhum daquilo que nós já temos. O que eu tenho é meu e é só para mim, para meu uso. Aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, aquilo que Deus coloca nas nossas mãos não serve para abençoar ninguém, apenas a mim. Você lembra aquela história do irmão que pede um carro para alguém? Para alguém não, pede um carro para Deus, mas não dá carona para ninguém para não sujar o carro. É mais ou menos por aí. Ah, Deus me dá um carro, 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 Deus dá um carro para o abençoado. Ele não leva ninguém e no final de semana ele ainda vai para a praia. Fica 30 dias em na igreja, ganhou um carro, agora ele pode ir para onde ele quiser. Entendeu direitinho? Então isso também é uma manifestação da cobiça. Talvez a mais comum, talvez a que todos nós cometemos, talvez até essa semana, talvez até hoje. A quarta manifestação da cobiça é a murmuração e o resmungar a respeito das coisas que Deus já te deu. Você revela que você está cobiçando quando você resmunga da sua vida, da sua casa, do seu carro, da sua esposa, do seu esposo. Quanto alguém precisa para ser feliz? Só mais um pouquinho. Ah, e se eu tivesse aquele tênis, aquele Vans igual do Caleb? Acabei de pegar. Se eu tivesse um carro igual do Júnior, tá lá atrás. A Bíblia nos ensina muito sobre contentamento. Contentamento é exatamente o oposto da cobiça. Contentamento é exatamente o oposto da cobiça. Aliás, uma das mensagens mais exaustivas da Bíblia é sobre contentamento. É sobre contentamento. Hoje a gente vê a teologia da prosperidade bombando, pessoas indo para a igreja porque querem ter carro, querem ter casa na praia, casa no campo, casa não sei aonde. Quando na verdade, Deus deseja. Pensa comigo. Deus não é bobo, Deus não é idiota, né? Para que Deus vai dar uma casa nova, um carro novo para alguém que não está contente apenas com aquilo que ele já recebeu de Deus? Porque tudo que nós recebemos é de Deus. Para que Deus vai te dar algo novo, algo melhor, se você não está contente com aquilo que Deus já te deu? Contentamento é acreditar que o que Deus deu a você, quando Ele deu a você, quanto Ele deu a você, como Ele deu a você, é suficiente. Isso é contentamento. Agora você deve estar se perguntando, beleza, eu cobiço, beleza, eu me rendo, eu cobiço. Eu resmungo, eu não me contento com aquilo que eu tenho. E agora? Quando a gente estuda para fazer uma pregação decente, a gente apresenta a má notícia primeiro, depois a gente apresenta a boa notícia. E agora
é o momento da boa notícia. A boa notícia é que mesmo eu e você cobiçando, mesmo eu e você quebrando esse mandamento, desagradando a Deus, resmungando de Deus, daquilo que Deus nos deu, Deus enviou o seu próprio Filho para morrer naquela cruz, para perdoar esse e todos os seus pecados. Não só perdoar os seus pecados, mas te dar poder para lutar contra esses pecados e ir progressivamente se livrando desses pecados. E no momento onde a gente sai dessa condição de pecado, né? Adão, pecador, depravado, totalmente depravado, e a gente recebe então o Evangelho, crê no Evangelho, uma transformação passa a acontecer dentro de nós. Progressivamente, nós deixamos de parecer com Adão, passamos então a nos parecer com Cristo. Bem-vindo ao cristianismo. Isso é cristianismo. Isso é o verdadeiro cristianismo. Não é prosperidade, não é bênção, não é dons espirituais, e não adianta ter todos os dons espirituais e não ser parecido com Cristo. O maior dom espiritual de todos é ir sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus e testemunha fiel do Evangelho nesse mundo. Eu não sei se você já encontrou o sentido da vida, eu não sei se você já se fez essa pergunta, eu não sei se você se questiona a respeito disso. Qual é o meu propósito nessa vida? Mas o nosso propósito nessa vida é glorificar a Deus e encontrar prazer nele até a eternidade. É isso que o catecismo lá diz. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito do ser humano? Para que Deus criou o homem? Para no relacionamento entre Deus e o homem glorificar a Deus, imitando, a Cristo, refletindo a imagem de Deus nesse mundo e obtendo prazer eternamente em Deus, satisfação eterna em Deus. E eu já estou me encaminhando para o final. Quando o pastor fala isso, falta só meia hora. Brincadeira. Lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo diz algo interessante a respeito do contentamento. O contentamento, então, é o produto, não é o Evangelho, é o produto do Evangelho. O Evangelho em nós, a mensagem do Evangelho em nós, produz contentamento. Paulo diz o seguinte: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a estar contente em toda e qualquer circunstância. Vejam que o contentamento não é apenas um estado de espírito, porque Paulo aprendeu a estar contente. Não simplesmente está contente porque tem tudo que quer, porque tem tudo que precisa, o que acha que precisa. Mas Paulo aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Como é que a gente aprende a estar contente em toda e qualquer situação? Quando nós encontramos o verdadeiro propósito da nossa vida. O Rick Warren tem uma frase que vai nos ajudar a entender. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até que Ele seja tudo que você tem. Você nunca saberá que Deus é tudo que você precisa até Ele ser a única coisa que você tem. O Jim Elliot, um missionário que fazia missões na América do Sul, ele também falava algo a respeito do Evangelho que pode nos ajudar a pensar nessa noite sobre isso e a juntos nessa noite, mais uma vez, quando a gente fala do Evangelho, muitas pessoas pensam assim: mas o Evangelho eu já conheço, eu tenho 20 anos de igreja, né?
Nós precisamos ouvir o Evangelho toda semana. Eu e você precisamos ouvir o Evangelho toda semana. A gente prega o Evangelho de Jesus aqui toda santa semana. Os 10 mandamentos nos largam no Evangelho. Gênesis nos larga no Evangelho. Todo e qualquer livro nos larga aos pés da cruz do Evangelho. É por isso que é uma igreja evangélica. Então fuja da igreja que se diz evangélica e que não tem evangelho. Olha o que o Jim Elliot fala. Olha que interessante essa frase. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Mais uma vez. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar algo que não pode perder. Ele está falando da salvação. Ele está falando do Evangelho. Nada pode ser mais importante nas nossas vidas. Nada. E é isso que esse mandamento está nos mostrando. Que às vezes a gente busca prazer, busca satisfação, busca alegria, busca sentido, identidade em coisas que não são eternas, que não são o próprio Deus. Então o último mandamento e 10º mandamento nos larga lá no primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim. E fecha com chave de ouro os 10 mandamentos. É por isso que é tão importante essa mensagem. É por isso que a gente gastou aqui 11 semanas estudando isso. 11 semanas, semana após semana. E nessa última semana, a gente vai fechar com chave de ouro, crendo mais uma vez no Evangelho poderoso de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os homens. Então nessa noite, mais uma vez, eu já sou cristão, eu já fui igreja, é para todos, é para mim, é para todo ser que respira. Renda-se a Cristo, renda-se a Cristo, hoje, talvez mais uma vez, confie que Ele é o Emanuel, Ele é Deus conosco, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. É isso que quer dizer. Só existe um jeito de viver plenamente, através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a rota, Ele é o caminho pelo qual nós andamos, Ele é a verdade. Ele não nos engana. Nós podemos depositar toda a nossa confiança em Cristo e Ele jamais nos desapontará. Ele é a verdade. E outra, por último, Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida. O meu desejo nessa noite é que talvez você pode até estar confuso, perdido na sua vida. Talvez você tenha tirado Deus do primeiro lugar da sua vida. Mas o meu convite, o meu apelo, o meu clamor é para que você coloque Deus novamente no primeiro lugar da sua vida. E essa mensagem é para mim e é para todos. Nós podemos confiar nele. Toda vez que nós quebramos qualquer dos mandamentos. Então os 10 mandamentos não são um conselho moral da parte de Deus para que você seja um bom cidadão, uma pessoa boa, porque pessoas boas não vão para o céu, porque não existe ninguém bom, porque é isso que a Bíblia diz. Não existe ninguém bom.
Você pode estar enganado achando que você é bom. Mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há um justo sequer. Todos nós precisamos de um Salvador. Isso é o Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Toda a humanidade precisa de um Redentor. Toda a humanidade precisa de Jesus, que é o único caminho de salvação. Essa é a mensagem do Evangelho. Clara, explícita, para quem quiser ouvir, para quem não quiser ouvir também. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Creia no Evangelho e você será salvo. Essa é a boa notícia. Se você receber essa notícia com alegria, você pode sair cantando e gritando daqui se você quiser, porque essa é a boa notícia. Mas se você não crê nessa notícia, é uma péssima notícia, porque o próprio Jesus disse que Ele era o caminho, o único meio de salvação. Então, se você não crê em Jesus, I'm sorry. Você pode acreditar no que você quiser, você pode escolher o que acreditar, você pode escolher a religião que você quiser seguir. Mas no final, a luz vai resplandecer e a verdade aparecerá na eternidade, vai ecoar para toda a eternidade. E Deus escolheu, por meio da pregação, por meio da revelação do Evangelho, anunciar a verdade a todos os seres humanos. Todos têm a oportunidade de ser salvos ao ouvirem o Evangelho de Jesus. Todos. A salvação é para todos. Para todos os que creem. Para todos se crerem. Para todos. Independente de classe, independente de raça, independente de qualquer coisa. O Evangelho é para todos, mas para todos os que creem. Todos os que creem no Filho de Deus Jesus. Amém? Amém. Receba no seu coração a boa notícia do Evangelho. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós reconhecemos, Senhor, que nós quebramos todos os mandamentos. Nós quebramos tudo. Nós quebramos todos os mandamentos. Nós aprendemos isso através da Tua palavra, do Teu conselho, Senhor. Nós quebramos todos os mandamentos. Nós não somos bons, nós somos completamente depravados e precisamos do Teu poder regenerador nos nossos corações. Precisamos, Senhor, do Teu amor, do poder do Teu Espírito Santo em nós, nos transformando, Senhor, nos transformando, Deus. O Evangelho, Senhor, não é uma mensagem subjetiva. O Evangelho é uma mensagem explícita, é o amor de Deus explícito, encarnado, dilacerado pelos nossos pecados na cruz. Amém. Nós não temos poder, Senhor, nem para crer no Teu Evangelho. Então, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, vem poderosamente, Senhor, regenerando os corações, dando fé nos corações, para que eles possam crer na Tua mensagem e ser salvos, Senhor. Para que todas as pessoas desse local, Senhor, nessa noite recebam a fé e recebam a salvação em Cristo, única e exclusivamente em Cristo, Senhor, em nome de Jesus. E se você crê comigo, diga amém. Amém. Amém? Amém. Amém. Amém.